Rosa Parks é um símbolo da luta em defesa dos direitos civis nos Estados Unidos. Por ter se recusado a ceder o seu assento no ônibus para um homem branco, Parks foi presa. O não e a prisão de Rosa Parks levaram a população negra do Alabama a boicotar o transporte público da cidade, forçando o fim das leis de segregação nos ônibus. Rosa Parks nasceu no Alabama e esteve exposta ao racismo desde sempre. Quando ela era criança, ela tinha que ir a pé para a escola porque os ônibus não permitiam o transporte de negros. Mais tarde, as pessoas de cor foram autorizadas a usar o transporte público, desde que respeitassem a distinção de assentos por raça e sempre dessem prioridade ao conforto dos passageiros brancos. Por conta de problemas de saúde da mãe e da avó, Rosa teve que parar de estudar antes de concluir o ensino médio e passou a trabalhar como costureira. Só mais tarde, já apoiada pelo marido, incentivada por ele, ela conseguiu concluir os estudos. O casal passou a participar das ações da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, uma das mais antigas e influentes instituições pelos direitos civis. No dia 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks estava voltando para casa de ônibus. Foi isso que aconteceu. Depois de um longo dia de trabalho, o ônibus encheu e Rosa se recusou a ceder o assento para um homem branco que estava de pé. O motorista interviu, mas Rosa continuou irredutível. E o passageiro chamou a polícia. Parks foi presa por violar a lei de segregação da cidade de Montgomery e a instituição, a NAACP, pagou a fiança e passou a usar o caso para chamar a atenção das pessoas para o problema do racismo nos Estados Unidos. Desse dia em diante, 40 mil negros que usavam o transporte público de Montgomery resolveram boicotar o serviço. A comunidade negra se mobilizou com 1000 esquemas para caronas e para pessoas que trabalhavam longe do trabalho, para que elas não fossem prejudicadas, e outros tantos simplesmente passaram a fazer os seus trajetos a pé. O protesto durou 381 dias. A comunidade negra sempre tinha reclamado dos absurdos da segregação, mas as cortes estaduais eram racistas e não estavam nem aí com a injustiça, eles simplesmente ignoravam os projetos. Não dessa vez. O impacto econômico desse boicote, os impactos, obrigaram as autoridades a ceder, e depois de mais de um ano de manifestação diária, a Suprema Corte Americana julgou inconstitucional a segregação racial em transportes públicos. Esse foi o primeiro movimento contra a segregação que saiu vitorioso nos Estados Unidos. O boicote aos ônibus de Montgomery é um dos eventos mais emblemáticos do movimento pelos direitos civis, e Rosa Parks foi eternizada como um dos maiores símbolos do movimento. Na esfera pessoal, no entanto, essa grande vitória coletiva acabou prejudicando a curto prazo a família Parks, muito ameaçada por supremacistas brancos. Os Parks foram obrigados a irem para o Michigan, porque já não conseguiam mais arrumar empregos no Alabama. Lá, Rosa virou assistente do congressista John Conyers e continuou a militar no movimento negro. Rosa Parks viajou o mundo dando palestras sobre igualdade racial e foi honrada com muitos prêmios importantes, dentre eles a Medalha Presidencial da Liberdade, concedida por Bill Clinton. Rosa nunca deixou de lutar pelo povo negro, defendendo o fim do apartheid na África do Sul e o fim do racismo nos Estados Unidos. Já com 90 anos de idade, Parks passou a dar sinais de senilidade e quase foi despejada do apartamento onde vivia em Detroit, porque ela não conseguia mais trabalhar para pagar o aluguel. E aí vem a parte bonita, que é que a comoção pública fez com que lhe fosse garantida moradia gratuita para o resto da vida. Rosa Parks morreu em 2005, aos 92 anos.